Agora, o Brasil está vivendo problema por causa de gastança, de irresponsabilidade fiscal. E quem está pagando a conta é o mais pobre, é aquele que é assalariado, é aquele que está sofrendo as consequências da inflação, está sofrendo também as consequências da alta de juros. E esse negócio, o Brasil está crescendo 3,4%, tem de ser visto com muita reserva. É um crescimento via anabolizante. As sequelas, as consequências vão começar a aparecer nesse ano de 2025. Então, o presidente está desintonizado, está no modo avião, não está com o pé no chão, não vive a realidade do brasileiro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, e o presidente Lula, do PT, trocaram provocações nesta semana durante um evento em uma montadora de veículos na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Houve uma divergência ali sobre qual deve ser o tamanho de uma equipe de governo. Então, para a gente falar disso, falar de outros assuntos que estão na política nacional, a gente recebe um dos protagonistas dessa situação, o governador Romeu Zema, conectado conosco ao vivo de Minas Gerais. Governador, muito boa tarde. Obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Quero começar, então, sobre esse tema. Tem outros assuntos, bastante notícia no dia de hoje aqui no Noticiário Político, mas sobre essa situação vivida ali em Betim, no seu estado. O senhor posicionou esta questão do tamanho de equipes, é uma bandeira do seu governo, do seu partido, e ao passo que o PT, e em especial o presidente Lula, tem um apreço por criar ministérios para dar representatividade a áreas que ele considera menos valorizadas, como a questão de igualdade racial, nesse governo uma inovação dos povos indígenas, entre outros. Mas por meio disso, nesse contexto, também está a relação entre presidente e governadores, e assim como prefeitos, ou a relação institucional. Qual é o momento, na sua avaliação, que levou o senhor a fazer esta colocação de tamanho de equipes diante do presidente? A resposta que houve do presidente, isso mostra que, a despeito das relações institucionais, a eleição de 2026 já é uma pauta para todos os governantes? Muito boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora, Pedro. Boa tarde a quem nos acompanha. É um prazer enorme estar com vocês. Ô Yuri, quem me acompanha aqui por Minas Gerais sabe que muitas das minhas falas incluem o enxugamento que nós fizemos aqui no estado. Eu sou o governador anti-gastança. O meu histórico de vida no setor privado me moldou a ter uma visão de economizar em tudo. E aqui na minha gestão, entre autarquias, administração direta, estatais, nós enxugamos mais de 50 mil cargos. E foi o mesmo com o secretariado. Eram 21 secretarias que nós tínhamos aqui no governo anterior e eu enxuguei para 14. Isso sempre fez parte do meu repertório. Agora parece que serviu de carapuça para alguém. Aí é que está o problema. Então, eu fiz um discurso que eu já havia feito dezenas de vezes em outros eventos, mostrando que eu acredito numa gestão enxuta. Agora, o Brasil está vivendo problema por causa de gastança, de irresponsabilidade fiscal. E quem está pagando a conta é o mais pobre. É aquele que é assalariado, é aquele que está sofrendo as consequências da inflação, está sofrendo também as consequências da alta de juros. E esse negócio, o Brasil está crescendo 3,4%, tem de ser visto com muita reserva. É um crescimento via anabolizante. As sequelas, as consequências vão começar a aparecer nesse ano de 2025. Então, o presidente está desintonizado, está no modo avião, não está com o pé no chão, não vive a realidade do brasileiro. Eu acabei de chegar de viagem agora, estava na estrada desde as 6h30 da manhã. Fiz aqui hoje 4 municípios. Eu faço questão de ir no chão de fábrica para ver como as coisas estão. Não fico trancado num gabinete, tomando cafezinho
e e cercado de bajuladores. Então está faltando esse choque de realidade. Governador, muito boa tarde para o senhor. Obrigada por estar conosco. Sabe que às vezes o presidente Lula organiza, eventos em estados e às vezes alguns governadores preferem não ir aos eventos, não dividir o palco com o presidente Lula em determinados momentos. E a gente fala, claro, especialmente os governadores de outro espectro de pensamento político, né? Eu queria saber, no seu caso, o senhor sente algum desconforto? Sei que o senhor esteve lá, mas é colocada alguma situação que deixa o governador desconfortável de dividir o palco com o presidente Lula, governador? Ô, Débora, de maneira alguma. Inclusive, eu fui em 2 grandes empresas que no início do meu governo me procuraram. As 2 estão entre as maiores empresas aqui de Minas Gerais. As 2 empresas preocupadíssimas com a situação de Minas, isso lá em janeiro de 2019, para saber o que ia acontecer. Se o governo ia devolver os créditos que eles têm, se o governo ia recuperar as estradas que dão acesso às unidades deles, se o governo ia pagar as dívidas monstruosas que tinha também com uma delas. E eu falei, eu faço a gestão correta. Eu não sou político, eu sei fazer a gestão que soluciona problema e não que ganha milhões de votos e às vezes elege quem não tem nenhuma capacidade. Então, estava muito à vontade, tanto na Stellantis Fiat, como também na Gerdau. Conheço os diretores das empresas, todos têm meu telefone, porque eu sou um governador aqui mão na massa. Na hora que tem um problema aqui, eles me ligam e eu corro atrás para poder resolver com a minha equipe. Não tem esse negócio de ficar tendo 5 intermediários para chegar em mim. Então eu estava muito à vontade. Acho que quem não estava foi quem veio aqui. Pedro Venceslau, o governador, também participa conosco já na tela. Pedro Venceslau, o governador de Minas, Romeu Zema, te escuta. Boa tarde, governador. O Christopher Laguna, que é presidente do Novo de Minas Gerais, me contou que o partido fez um processo seletivo e contratou o marqueteiro Renato Pereira, que já atuou com Aécio Neves, com Sérgio Cabral, entre outros, para nacionalizar o nome do senhor, já visando a superação da cláusula de barreiras em 2026. Eu gostaria de saber qual que é o seu projeto. O senhor é candidato a vice-presidente, está colocando o seu nome para compor com algum outro candidato? Ou o senhor planeja disputar a presidência da República à revelia de Jair Bolsonaro? Ô Pedro, rapidamente aqui. Eu venho de uma família italiana que veio da Itália para morar ali na região de Ribeirão Preto para substituir mão de obra escrava. Uma família que veio com uma mão atrás e outra na frente. Desde criança eu trabalho. E fui candidato aqui em Minas em 2018 pela indignação com que o PT cometeu aqui, as barbaridades. Uma delas foi comigo, eu fiquei 3 anos com um negócio fechado, aguardando uma assinatura e um carimbo da Secretaria do Meio Ambiente. Eu fui o candidato da indignação. Ninguém achava que eu iria ganhar. Ganhei. Assumi. Ninguém achava que eu iria dar conta de corrigir Minas Gerais. Dei conta. O Estado não está perfeito, não, mas avançou assustadoramente nesses 6 anos. O que eu quero é contribuir. O que eu quero é mostrar que tem um jeito diferente de fazer política. Diferente dessa mesmice que está no Brasil há décadas, que só pensa em voto, que só pensa em politicagem, que só pensa em distribuir cargos, distribuir privilégios, em criar mais mordomias. Eu estou aqui achando muito bom, mostrando que é possível sim fazer diferente. Estou mostrando aqui em Minas e quero também mostrar para o Brasil que outros estados e o Brasil podem também fazer diferente. Governador, e aí, então, mas aí desculpa, só para responder o seguinte, o Pedro perguntou especificamente, governador, se o senhor se lançaria candidato, mesmo que o projeto de Jair Bolsonaro seja outro. Só para, porque acho que faltou essa resposta também, todas as outras o senhor contemplou.
se for para contribuir com o Brasil, se for para fazer mudanças que melhorem a vida do brasileiro, que tire essa politicagem horrenda que a gente vê aí todo dia, eu vou continuar participando. Então tá. O governador, deixa eu aproveitar então, pegar um assunto de momento que diz respeito ao futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, contestou as alegações das defesas do núcleo mais próximo ali do próprio ex-presidente, e Alexandre de Moraes já liberou, já fez um despacho para que a primeira turma do Supremo analise a denúncia, se aceita ou arquiva a denúncia, podendo abrir ou não uma ação penal. Como que o senhor vê? Seria bom, inclusive para o campo de oposição ao atual governo, para o campo da direita do qual o senhor faz parte, que a situação jurídica de Jair Bolsonaro seja resolvida ainda este ano e não contamine o processo eleitoral do ano que vem? Para a própria direita vai ser bom ter isso resolvido para saber se Jair Bolsonaro é ou não viável como um candidato no ano que vem? Bom, o que me preocupa muito é a conotação política que o judiciário tomou aqui no Brasil. Judiciário, em país sério, em país que funciona bem, julga. Aqui no Brasil, o que nós estamos vendo é um grande viés político, um judiciário que julga ao sabor do momento político. Então, isso é muito preocupante. Nós temos uma questão de condenações exageradas e, enquanto isso, o judiciário deixa de prender boa parte dos criminosos que estão aí causando 40 mil assassinatos, homicídios no Brasil por ano. Eu vejo um desvirtuamento, você entende? Eu acho que nós tínhamos de colocar o Estado para atuar, para resolver os problemas das pessoas, do pagador de impostos, e não de político que está querendo se reeleger ou tirar o adversário do caminho, etc. O judiciário parece que virou uma ferramenta de política e não uma ferramenta para fazer justiça. Então, o que eu lamento é isso, penas exageradas para alguns que cometeram atos que não teve nenhuma periculosidade, estão aí detidos há mais de um ano. Então, eu vejo com muita contrariedade essa situação. O Brasil precisa de mudanças no judiciário. Mas especificamente sobre a situação jurídica de Jair Bolsonaro, o fato dele, mesmo inelegível, dizer que é o candidato de 2026, isso está interditando o debate na direita para a escolha de um nome competitivo contra o presidente Lula ou contra quem vier a representar o atual governo? Com toda certeza, a indefinição acaba prejudicando o processo. Mas, igual eu já disse aqui, eu quero contribuir com um Brasil melhor. Independente do resultado do que nós tivermos aí, o que eu quero é estar contribuindo. Governador, o senhor falou, terminou a sua fala anterior, né, falando que o judiciário precisa de mudanças. Gostaria de saber, então, na sua avaliação, quais mudanças o senhor defende? E a gente sabe que tem um projeto da direita, tem um projeto do PL de eleger, fazer uma bancada forte no Senado Federal, justamente para eleger um presidente do campo da direita, assumidamente, e, assim, alguém que tivesse a coragem de, se necessário, pautar pedidos de impeachment de ministro do Supremo. O que o senhor pensa sobre esse assunto? Bom, o que eu vejo é que a nossa estrutura judiciária é uma estrutura robusta, né? Eu tenho de deixar muito claro aqui que a grande parte dos magistrados são pessoas honradas, honestas, competentes, que acabam ficando mal vistas por causa de uma minoria. Todo dia que você abre o jornal, você vê escândalos, né, de alguns magistrados que enriqueceram com uma fortuna enorme, muito provavelmente negociando sentenças. A pena desse pessoal, aposentadoria compulsória. Isso é um incentivo à criminalidade, é um incentivo a outros delitos da mesma natureza. Nós precisamos tratar criminoso como criminoso no Brasil. Nós temos políticos criminosos, empresários criminosos e tem gente criminosa no judiciário também. Então, acho que uma das grandes mudanças que nós precisamos é essa, e o judiciário passar
mais a tomar decisões judiciais do que está legislando. Aí nós temos também de lembrar que o nosso Congresso muitas vezes se omite de uma responsabilidade em nome de uma alegada popularidade e acaba deixando as coisas mal regulamentadas, mal resolvidas. Um problema parece estar alimentando outro. Então, é necessário nós termos esses avanços nas instituições. Nós estamos tendo uma coisa bem bagunçada. É o cozinheiro servindo de camareira, é a camareira estando na cozinha arrumando, e nós precisamos cada um ficar na sua função. Pedro Venceslau. Governador, o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, está sendo sondado para ocupar um cargo no ministério do presidente Lula e, eventualmente, ser candidato a governador em Minas, dando um palanque para o presidente. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de Rodrigo Pacheco ser ministro de Lula e o candidato dele a governador de Minas Gerais? O senador Pacheco tem feito um bom trabalho como senador. E eu reconheço aqui a iniciativa do Propag, que vai resolver, vai ajudar muito na solução dos estados endividados, entre eles Minas Gerais. E o futuro político dele pertence a ele. Ele já me confidenciou que pretende voltar para a advocacia, mas ele é um nome que pode concorrer. Todos têm o direito de pleitear uma vaga a candidato a governo de Minas Gerais. Então é algo que é possível e vai depender muito, na minha opinião, da pessoa dele, porque ele é um nome de um senador que tem realmente feito um bom trabalho lá no Senado. Nós recebemos aqui, conversamos com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, abriu um espaço na agenda para poder conversar conosco aqui no 360. Mais uma vez, muito obrigado, governador. Um bom resto de semana para o senhor. Boa tarde a todos. Foi um prazer estar aí com vocês.